Edilcinho! Gol! Ilcinho! Cara, eu, sinceramente, assim, da escalação, que veio, a gente veio com o Ferrarese, Alain e Arboleda, o Wendel, Cedric, aí veio com os dois volantes Marcos Antônio e Alisson, Matheus, Ferreirinha e Caleri. Como é que foi o jogo? Nós jogamos no 4-2-3-1 hoje, claramente. E aí fica mais nítido quando a gente vê o ponto de partida do Matheus. O Matheus toda hora partia da frente dos dois volantes. E aí eu mostrava para os meninos no Discord. Olha a diferença entre as linhas, que é o esquema que eu mais gosto, tá? A diferença entre as linhas. A linha de 4, a linha dos dois volantes, o Matheus, aí vinham os pontas, que era o Cedric, que no caso eu não gosto muito, mas hoje, levando em consideração que o Botafogo ele ataca muito pelos lados, principalmente com os pontas, fazia até sentido o seu Cedric, porque na hora de fechar, ele fecharia ali e a gente estava fechando com uma linha de 5. Ele não fechava por dentro como ponta. Quando você é ponta, você recupera e recupera por dentro. Quando você é meio que um ala, você recupera atrás do zagueiro. E era como o Cedric estava recuperando. Então a gente, cara, eu sinceramente, eu achei um primeiro tempo honesto. Eu achei um primeiro tempo bem honesto, assim. O Cedric ali na dele, o Ferrarese na dele. O Matheus Alves, ele demora a entrar na partida, ele demora ali uns 20 minutos, mas Sim. aí entra no jogo. Aí ele começa a participar um pouco mais como meia. Eu acho que os moleques, o Marcos Antônio, os zagueiros, eles usam ainda muito pouco. O Matheus podia usar mais. Ali, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, ele começa a entrar mais no jogo. O Wendel vai bem. O Wendel é uma opção pela esquerda. Cansou, mas fez ali. Cara, eu achei, sinceramente, um primeiro tempo bem honesto, cara. A gente tinha a nossa forma de jogar. Cara, não foi ótimo, mas não foi péssimo. A gente, cara, ali Sim. a defesa bem postada com o Ferrarese e os 3 zagueiros, mas estava jogando a linha de 4. Os nossos 2 volantes é monstro. Até lá no arquibancada, no pré-jogo, eu falei que, pô, eu ainda talvez pouparia, pensando no clássico contra o Santos e pensando que era sintético, um monte de coisa, eu pouparia o Marcos Antônio e o Ferreirinha, né? A galera falou, pô, se põe reclama, se não põe reclama. Eu falei, não, vamos analisar o contexto. Ferreirinha, ele pede para sair contra o Aliança, e aí ele sente cãibra no último jogo, então é muito desgaste. Hoje ele vai até o limite, hoje ele não pede para sair, mas ele vai até o limite. Você via na cara dele que a harmonização indo embora. Visivelmente ele estava cansado também, né? Não, então, a harmonização facial dele foi embora ali, foi calma, porque ele largou tudo em campo. E, cara, eu sinceramente achei um primeiro tempo bem honesto. O primeiro tempo, assim, de um sistema novo, porque não é nem o 3-5-2, não é o 4-2-4, é o 4-2-3-1 com o Matheus, que tá ali querendo ganhar confiança. E só de estar o Matheus ali como meia, partindo partindo do meio-campo, da posição 10, o nosso meio-campo já não sofria, já não estava tão exposto. Não estava tão exposto. As linhas estavam tudo compactas. Ele ajudava bem o Marcos Antônio e o Alisson. Eu via toda hora o Alisson e o Marcos Antônio apontando ele. Eles se ajudavam ali. E, cara, e foi assim, o Botafogo tá na melhor fase? Não tá. O Botafogo tá jogando bem? Não tá. Mas o Botafogo, assim, deu a blitz, deu uma certa blitz, mas foi um primeiro tempo, cara, honesto. Foi até um primeiro tempo legal. O Ferreirinha faz um golaço, baita golaço do Ferreirinha, inclusive a falta 6, né? Gol pro Neto ficar de tanguinha. Falta só 6. Falta 6 gols pro o Neto ficar de tanguinha. O Savarino devolve num golaço também. E aí, quando o Caleri sai num contra-ataque ali,
o Ferreirinha acha o André, a gente faz 2-1. Cara, o primeiro tempo é bem honesto. O segundo tempo começa da mesma maneira e, cara, pasme, a gente teve chance de matar o jogo. Falta um detalhe, um passe, tem que levar em consideração o sintético também, mas, cara, dava. Não, a gente não ficou em pecado, dava, tá ligado? E aí foi um segundo tempo, até ali a hora que sai o... Puta, a hora que sai o Matheus, saiu o Matheus e mais um junto, tá ligado? E aí muda a característica, cara. E aí entra no que a gente falou na característica. Wendel, né? Não, o Matheus entrou junto, o Luciano e Enzo entraram junto. Boa, é isso. E aí muda a característica. Ou, por um lado, o Enzo é muito mais marcador, por outro lado, o Luciano não tem tanta característica de meio campo quanto o Matheus. E aí começa a sobrecarregar. Aí o Botafogo vem pro aleluia, a gente vai. E aí, cara, depois daquilo, o Zuba faz o que ele tem ali à disposição no banco. Não tem muito mais. Aí eu não posso ser hipócrita e querer que ele inventasse a moda. Não dava. O Zuba faz o que o Zuba tenta manter. Aí a galera fala, por que não do terceiro zagueiro? Ele deveria. O Sabino provavelmente estava no banco. Se ele põe o terceiro zagueiro, ele ia ter a linha de 5, mas ele ia dar muita brecha, ele ia afunilar o campo muito. Ele tentou o Rodriguinho, e aí é aquilo. O Rodriguinho é um meia como o Matheus. O Rodriguinho não tem a característica defensiva. Se você olhar entre o Rodriguinho e o Rian, o que mais tem característica de meio campo é o Rodriguinho. Então o Rodriguinho entra pelo lado esquerdo, por ser meio campista, não atacante. O Rodriguinho ali ia ficar espetado, ia ficar dando um certo... ia ocupar o espaço que era do lateral. Sim. Se ele põe o terceiro zagueiro, digamos que ele põe o terceiro zagueiro lá na área, e os dois volantes, ou três volantes, ou três zagueiros, ou três volantes, eles iam sair de trás para frente. Ele estava tentando ocupar espaço lá na frente, impedindo que o Botafogo jogasse. Então, essa substituição do Rodriguinho, eu vi uma galera falando, pô, põe três zagueiros. Ou, pô, imagina, se ele coloca o Negruti, eu não sei se estava no banco, mas se ele coloca um volante e empurra outro para o lado, tipo assim, ia ficar desconfigurado. Ele tentou colocar o Rodriguinho. Essa eu entendi. Essa eu achei válida. Todas as alterações que ele fez, dessa vez, cara, ele não inventou moda. Ele saiu do 4-2-3-1. Ele saiu com meia, que movimenta como meia, que é meia. E, cara, sem assim, ó, com as peças que tinha, do jeito que dava, ele montou. Foi um primeiro tempo honesto e foi um empate honesto? Cara, eu achei um empate honesto. Eu achei um empate bem honesto. Sem contar os dois milagres do Rafael também. Não, né, Rafael, sem contar os milagres do Rafael, mas aí, pai, assim, sem querer exigir muito do nosso querido Rafa, tá ali para isso. Se não pega, é bracinho de jacaré. Se pega, é monstro sagrado, mas tá ali para isso. Mas, porra, ele fez uma defesa. Que hora foi no primeiro tempo? Cara, ele fez uma defesa, foi sensacional. Aliás, as três foram, mas uma delas para mim foi especial. O Sarcente falou, mas foi aos 42 daí, o time cansou aos 30. Mas, cara, eu até entendo hoje, nesse jogo contra o Botafogo, eu entendo ele ter segurado ao máximo. O Ferreira, por mais que ele estava exausto, ele ainda arrumava alguma coisa. Com a bola no pé, ele dava uma tirada, achava um passe. Ele era um cara que estava bem no jogo. E provavelmente deixar o Ferreira em campo é para ele cruzar aquela linha de preparação. Porque, tipo, se todo jogo você tira o cara com 60, 60, 60, 60, ele não pum. Aí você tem que dar uma esticada na corda no Ferreira para ele ficar em campo. Ele estava exausto, mas ele estava ali, tipo, ainda entregando alguma coisa. Até chegou no momento que ele travou. A entrada do Rodriguinho, se a gente olha para o banco, tem ali Rian, que é atacante, Sabino, que é zagueiro, Negruti, que é volante. A que fez mais sentido foi o Rodriguinho. Cara, entrar depois é um baita BO, tá? Os caras estão a 300 por hora, você tá ali frio, até você esquentar, já foi.
E aí também, tipo, a velocidade do jogo no sintético é outra e tal, e o menino entrou ali, meio fez o que deu, tentou ajudar da melhor maneira possível, e cara, é isso. Eu acho que foi um empate bem válido, um empate fora de casa válido, de um jogo honesto, valente. Nossos zagueiros, pô, Arboleda e Alan Franco são monstros, não dá para falar. O Wendel joga bem, Ferrarese joga. Ferrarese teve uma hora que ele tava cansado, ele foi aí puxar contra-ataque, filho. Ué, ele não tá cansado? Aí depois ele sai. Cara, o Ferrarese. Mano, Ferrarese. O Ferrarese. Ele deu um corme pro meio, a bola escapou, o cara veio para dividir, ele pisou e rolou na cana do cara. Ferrarese, ó. Que rolada sensacional que ele tentou, pai. O que os caras da frente não tentou, ele tentou rolar na cana, coisa mais linda. Foi uma vibrei mais que os gols na cana do Ferrarese. Mas, mano, um empate valente. Eu achei um empate bem considerável, assim, valente. Hoje ele faz, e aí, pra galera aí que tá no Fora Azuba aí no chat, hoje ele faz o que ele tem que fazer. Ele coloca o time em campo, o 4-2-3-1 com meia, funciona porque as linhas ficam mais próximas, a gente sofreu, mas estava melhor assim taticamente em campo. É um time que provavelmente jogou a primeira vez, tem que levar tudo isso em consideração, mas eu achei um empate honesto, cara, um empate sincero, assim. Porra, os dois zagueiros nosso monstro, o Wendel bem, Ferrarese bem, o Cedric ali naquela, assim, o Cedric é bem burocrático, né? Muito burocrático. Então, ele não vai arrumar nada. É ali o simples bem feito. Que é isso? Olha o Morsa. O Morsa nunca vem. Quando vem, vem de resenha furada. O Marcos Antônio e o Alisson, mano, os dois monstros, mas o Marcos Antônio melhor em campo que ele jogou, mano. O Marcos Antônio tá com a confiança no teto. A gente tem que aproveitar. Ferreirinha bem, Ferreirinha mais uma vez um golaço. O Caleri machucou, né? No primeiro tempo. O André entrou ali na dele, gladiando, cara. E é isso, velho. Eu acho que foi um empate sincero. Empate valente de um time que não jogou o máximo que poderia e entregou o empate. O Luciano não entrou tão bem, mas é aquilo. O Luciano não é meia. O Luciano não joga de costa, ele não movimenta como o Matheus. Ele é segundo atacante. Ele entra como meia, com aquela blitz que os caras estavam dando, mano. Ele não vai, tipo, virar o Alisson do dia pra noite, tá ligado? Mas ele entrou ali, velho, na dele ali. Na hora que ele colocou o Luciano, se ele coloca ele não ia colocar o Rodriguinho, ele não ia colocar o Rian, ele tentou colocar o Luciano. E ele não deveria colocar um zagueiro ou um volante, que senão ele ia atrair muito o time dos caras pro nosso. Ele tentou o Luciano, cara. Só que. O Negruti não ia ser uma opção viável? Quem? O Negruti. Então, mas se a gente parar pra pensar que ele ia colocar o Negruti na frente da zaga, ele ia empurrar quem pra frente? Entendi. Ele ia perder. Ia fazer aquilo de chamar o time dos caras para atacar, basicamente isso, né? Eu achei que ele foi. Eu achei que foi válido, tá ligado? Bem válido. Eu achei que foi um empate sincero, assim. É que eu falo isso do Negruti ou isso, mas por questão de, tipo, saber que o Luciano não rende ali, né? Que depois você já põe o Luciano, numa... se pedir uma exigência dele de meio campista, ele não... Cara, é só ver, assim, cara, eu não tô comparando os jogadores, tá? O Luciano é monstro, ele é um baita finalizador, talvez o melhor que a gente tenha, ali de atacante. Só que a gente vê o Matheus Alves movimentando como meia e o Luciano... é diferente. O esquema fica diferente. Sim. Total. As entrelinhas ficam diferentes. Tá ligado? Então hoje eu acho que, tipo, mano, hoje o Zuba faz o que tem que fazer. Ele monta o time por desgaste, ele poupa os caras que estão desgastados, poupou o Ferreirão, porque estava desgastado.
Uhum. tentou dar uma segurada nos caras lá e, mano, fez o que tinha que fazer. Depois, nas trocas, ele fez as trocas que tinha que fazer. A troca do Rodriguinho eu entendi, porque se ele põe um volante, aí ele ia ficar mais acuado ainda, ele ia ficar com um cara mais ali perto da área, mas a bola ia ficar rodando os lados. Ele tenta colocar o Rodriguinho para tentar afastar, talvez, ali uma possível posse de bola para continuar aberto. Eu acho que, cara, foi um bom jogo, velho. Um bom resultado, um bom jogo. Assim, comparado com os últimos, dos moles que a gente Ah, deu não, e com tal. certeza. Aí os caras falam, mas as lesões. As lesões, cara. Se a gente for comparar, a gente jogou com os fera que estão tudo machucado, mano, nosso time não rendia por causa do esquema tático, tá ligado? E hoje eu achei que só o fato dele ter um 10 ali movimentando como 10, eu acho que, tipo, já muda a perspectiva. Se ele adaptar os moleques nessas posições, só que assim, foi um jogo bom? Foi. Foi um empate sincero, assim, valente? Foi bem sincero, valente. Foi legal até. Só que Ferreirinha correndo até lá atrás, o jogo inteiro, por isso que ele trava. O Cedric, que já está mais acostumado e arrisca menos. Então, quando você arrisca menos da individual, você se desgasta menos. Logo, Sim, você tem sim, mais sim. condição de ficar cobrindo espaço. O Cedric dura mais em campo porque ele, mano, ele pega na bola e não se aperta, toque me voe. O Ferreira pega na bola e acelera, mano, ele vai se desgastar. No final do campo ele tá morto. Por várias Total. vezes ele tava lá dentro, ele tava lá atrás ajudando. Então, tipo, cara, sei lá, achei um jogo honesto. Achei um empate bem valente, assim, por parte desse time que provavelmente nunca tenha treinado junto, cara. E agora é ver como ele vai jogar contra o Santos, assim, sabe? É... Isso, só uma coisa que incomoda, que não é a primeira vez que a gente vê um time que desempenha bem e não dá prosseguir com isso, né? Porque desse time que aparentemente não tá tão treinado, o pessoal não joga tanto junto, assim, nessa formação, que a gente não tinha visto antes, pô, funciona, tenta continuar nisso e vai aprimorando, né? Mas o complicado é que fez uma partida ok, tendo em vista dos desfalques que o time tem, não tem como falar que o time sem Lucas, Oscar e a rapaziada é a mesma coisa, mas agora é tentar continuar dessa maneira e aprimorar. O problema do Zuba sempre foi esse, de vez em quando ele faz escolhas boas, mas não tem segmento. Daí, tipo, do outro jogo já entra de uma maneira totalmente diferente e descaracteriza tudo. É, ao E a levanta, sua opinião 4. sobre o Matheus, ô Wilson? Cara, o Matheus, assim, eu acho que o Matheus ele fica muito ansioso, tá ligado? Ele fica muito Sim, ansioso para querer mostrar. E ele começa o jogo muito ansioso. E ainda tava até brincando no Discord, né? Pô, Matheus, entra no jogo, pô. Os moleques tinham que vir sim, ali, sim. Matheus, calma, domina e toca, domina e toca. Ele vai ali até uns 15 minutos, ele fica ansioso, depois disso ele começa a entrar mais no jogo. Aí quando você vai acerta um passe, outro, você vai ganhando confiança, aí ele vai entrando no jogo, sabe? Sim, sim, E, sim. e cara, é um bom. A gente, assim, não foi um bom jogo, um excelente jogo, mas a perspectiva do Matheus é boa. Ele não tem medo de jogar, Uhum. ele é valente, ele marca. A galera precisa, conforme ele vai jogando e vai errando menos, os meninos de trás vão confiando mais e vão achando mais passe nele para que ele participe mais do jogo. O próprio Ferreirinha, que antes era pouco acionado, hoje é tudo nele. Ele, o Aham, com Ferreirão certeza. também. Então, tipo assim, é confiança, mano. Não tem milagre. Eu acho que hoje a prova, assim, cara, a gente sofreu, sofreu. Mas, assim, a gente tinha quantos jogadores, assim, as terceiras opções, tá ligado? Os reservas e tal. Uhum. Então, mano, o elenco não é ruim, os moleques não são ruins, fizeram o primeiro tempo valente, arrumaram um resultado valente.
E eu, cara, hoje Total. foi. Hoje o Rafael, o homem do jogo, claramente. Valeu, Zinho! Gol!